O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. Esse óleo aqui é o azeite, está aí. Não levaram o óleo, o azeite. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que haja o suficiente. Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. O noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a oportunidade acabou, fechou. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas não adiantava mais. Elas tiveram tempo para se preparar. Elas não se preocuparam. Elas não se preocuparam com o azeite. Elas não se preocuparam com o Espírito de Deus, de ter um relacionamento com Deus. Elas não se preocuparam de ter uma fé genuína, uma fé viva. Apenas eram pessoas que estavam esperando o noivo. Só tinha aparência. Elas tinham lâmpadas. Todas elas tinham lâmpadas, só aparência, mas não tinha essência. Estava esperando o noivo só na aparência, só na fachada, mas não havia a essência da fé genuína, da comunhão com Deus, da presença do Espírito de Deus. Mas chegou a hora que não teve mais tempo. Abandonaram quem poderia ajudar, desprezaram quem poderia fortalecê-las, deixaram de lado quem podia ajudá-la no momento da fraqueza, da dificuldade, das lutas, das perseguições, dos assédios. Não se preocuparam. Mas tinha um grupo que se preocuparam. Aleluia. Se preocuparam em ser cheio do Espírito de Deus, em ter comunhão com Deus, viver uma vida para Deus. E na volta de Jesus, irmãos, vai mostrar quem é quem. Quando Ele voltar, vai mostrar quem é quem. E não vai ter tempo. Não vai haver tempo, igreja. Quando eu estava meditando nessa palavra aqui, eu quero ser breve, ainda que eu já adiantei alguma coisa. Jesus aqui está nos dando uma lição. Mas deixa eu concluir aqui a leitura. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta
para nós. Mas ele respondeu, foi Jesus que respondeu. A verdade é que eu não as conheço. Que palavra dura para alguém que dizia todos os dias que servia o Senhor, que esperava o Senhor. Ele disse: eu não conheço vocês. Meu Deus do céu. Jesus falou: eu não conheço vocês. Escute, igreja, mas elas serviam ao Senhor. Elas eram da igreja. Elas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. Elas não se preocuparam com azeite. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E nesse dia aqui foi comprovado que essas pessoas viveram o tempo todo, quem sabe na igreja, mas sem o Espírito de Deus, o qual a Bíblia diz que nós somos selados para o dia da redenção, e que o Espírito de Deus é a garantia da nossa redenção. Amém, glória a Deus. Não existe salvos sem o Espírito de Deus. Aleluia. Mas os salvos têm o Espírito de Deus. Amém, glória a Jesus. Glória a Jesus. Então Jesus não podia conhecê-las, porque elas não tinham comunhão com Ele. A pergunta é: se Jesus voltar agora, ouviria essa palavra dura da parte dele? Ou nós ouviria aquela palavra gloriosa dele? Pode entrar, a porta aberta para vocês, eu as conheço, pode entrar. Nós temos comunhão, você tem o azeite, você tem o Espírito, o meu Espírito, o Espírito que ficou todo esse tempo guardando vocês, protegendo vocês e provando para vocês e o mundo que vocês me pertenciam. Agora é hora que você entrar pela porta que está aberta para vocês. Ele diz no versículo 13: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Grande Deus. Eu meditando nessa palavra, sabe, irmãos, eu falei para mim mesmo: preste bem atenção aqui, guarde para o resto da sua vida isso que eu estou falando. Eu preciso ser um sentinela do meu coração. Amém, Jesus, amém. Porque a lição aqui do Senhor fala sobre a vigilância. A vinda do Senhor aqui, ela é repentina. E só vai encontrar com o Senhor e vai entrar pela porta somente aqueles que estiverem espiritualmente sadios, preparados. Então aqui fala sobre a vigilância. O que é vigiar? É não permitir que nada nos impeça de estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Igreja, não podemos permitir que nada nos impeça de estarmos preparados para a volta do Senhor, porque Jesus vai voltar, e Ele deixou bem claro que Ele vai vir em uma hora que ninguém está esperando, e Ele vai voltar. Amém.
E a mensagem é: vigia, vigiai. Então nós temos que ser sentinela do nosso coração. Ou seja, devemos que ser atalaia do nosso coração. O que é atalaia? Aquele que vigia, aquele que observa, é uma sentinela. É lugar elevado de onde se observa ou de onde se vigia. O sentinela, ele fica no lugar mais alto em uma cidade, uma torre. Se ele cochilar e ele dormir, o inimigo entra, conquista a cidade, destrói tudo. Mas se a sentinela estiver ali, vigiando, quando o inimigo aparecer, quando o inimigo apontar lá do outro lado, ele avisa os soldados, ele avisa o capitão, ele avisa o general, ele avisa aqueles que estão ali para defender a cidade, ele avisa, aí vem o inimigo, todos se preparam, e quando o inimigo se apresenta para atacar, eles estão preparados para se defender, e não deixar que a sua cidade seja conquistada. Vigia o teu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o coração, ele é perigoso. Vigia. Vigia os seus pensamentos. Aquilo que estiver no seu coração, cuidado. Porque isso pode levar à tua queda, à tua ruína. Então nós temos que ser uma sentinela. Viver diariamente em santidade, perseverando na fé, numa fé viva, numa fé genuína, numa fé verdadeira, aguardando a volta do Senhor. Porque a igreja do Senhor, o nosso coração, Jesus disse que do coração que saem os maus pensamentos, sai o adultério, sai a prostituição, sai a imoralidade, a avareza, e assim vai. Isso contamina o homem. Agora, se eu for uma sentinela no meu coração, tudo aquilo que quer envolver o meu coração, e eu perceber que não agrada ao Senhor, eu estou esperando Jesus, Ele vai voltar. Isso não me pertence. A minha vida, ela tem que ser uma vida de santidade, de renúncia, de uma fé genuína. Então nós temos que proteger o nosso coração, temos que ser o atalaia do nosso coração. Como? Vigiando, amando a Deus de todo o coração. E uma das provas cabal que nós amamos a Deus é guardando a sua palavra. Eu estou correndo aqui por causa do horário. E eu peguei um exemplo rapidinho aqui. O salmista deu um grande exemplo de um coração blindado pela palavra de Deus, não permitindo que nada contaminasse o seu coração. Irmãos, preste atenção aqui na palavra. Aleluia. Estamos falando de sentinela, de vigilância. Lembra que o Senhor Jesus falou? Eu não conheço vocês. A porta fechou, ou seja, a oportunidade acabou, não vai haver tempo. Olha, trouxe aqui para frente, irmão, não vai haver tempo. Quando o Senhor voltar, quando Ele voltar, se eu não estiver preparado, não tem mais tempo. Deus, misericórdia. A porta vai fechar. Então, o que nós temos que fazer agora, neste momento? Se os nossos corações estão aí desanimados, se nós estamos desanimados na fé, cambaleando, coxando dois pensamentos, hoje, agora, é o momento de você tomar uma posição e dizer: Senhor,
Se o Senhor vir nessa hora, infelizmente, eu vou ser reprovado, mas o Senhor está me dando a oportunidade, porque o Senhor não veio. Então agora é a hora de eu fazer o quê? A me arrepender dos meus pecados, colocar a minha vida em ordem, jogar tudo que não presta fora